O planeta Terra é um artista silencioso, um escultor incansável que, ao longo de milhões de anos, moldou paisagens tão extraordinárias que até hoje desafiam a lógica humana e fazem até os cientistas mais experientes ficarem sem palavras. Em cada canto do mundo, existem lugares onde a natureza simplesmente quebra todas as regras. Cenários impossíveis, perfeitos demais para serem reais e misteriosos demais para terem qualquer explicação simples. Alguns desses lugares brilham com cores que não deveriam existir. Outros queimam sem cessar, como se respirassem fogo. Há também montanhas que se erguem como gigantes adormecidos e céus que ganham vida, dançando em cores que o olho humano quase não consegue compreender. São lugares que parecem saídos de sonhos, de pinturas, de lendas antigas que falam sobre reinos esquecidos e forças além da nossa compreensão. Lugares que nos fazem questionar se realmente conhecemos o planeta em que vivemos, ou se ainda somos apenas visitantes caminhando pela superfície de um mundo cheio de segredos escondidos. Hoje, vamos viajar pelas 5 maravilhas naturais mais inexplicáveis que a Terra já criou. Prepare-se, porque o que você está prestes a ver vai muito além da beleza, vai além da ciência, além do tempo. Do lago que brilha em rosa intenso no coração do Senegal, a cratera flamejante do Turcomenistão, que parece respirar como um ser vivo nas profundezas do deserto, das montanhas chinesas que desafiam a gravidade, ao céu do Ártico que dança como se contasse histórias de outro mundo. E, por fim, uma fonte termal tão colorida que parece um portal para outra dimensão. Tudo isso existe, e tudo isso aconteceu sem a intervenção humana. Prepare-se, porque a Terra está prestes a revelar seus segredos mais impossíveis, e você está prestes a enxergar o planeta como nunca antes. À primeira vista, parece apenas uma gigantesca poça de tinta rosa derramada no meio da paisagem. Mas conforme você olha de novo, percebe que há algo profundamente estranho ali. Algo que não deveria existir e, mesmo assim, existe. O Lago Retba não é apenas bonito, ele é desconcertante. Suas cores mudam de cor como se fossem vivas, oscilando ao longo do dia entre um rosa bebê delicado, um magenta profundo e até um vermelho quase pulsante. É como observar uma paleta de cores se transformando diante dos seus olhos, como se a própria natureza estivesse pintando e repintando a mesma tela em tempo real. E o mais intrigante, toda essa cor surreal vem de uma microalga tão rara, tão resistente, que sobrevive em níveis de sal que destruiriam praticamente qualquer outra forma de vida. Um organismo minúsculo criando um espetáculo impossível. Um lago tão salgado quanto o Mar Morto, tão vibrante quanto um sonho vívido e tão misterioso quanto um fenômeno que a ciência ainda tenta compreender completamente. Mas o que torna esse lugar verdadeiramente inquietante é a sensação de que suas águas escondem mais segredos do que podemos imaginar. Como algo tão delicado pode existir em condições tão extremas? Por que esse lago, e só ele, brilha como um espelho de cor viva no coração do Senegal? E essa é apenas a primeira maravilha. Se esse lago já parece impossível, espera até ver o que vem depois. No meio do silencioso e implacável deserto de Karakum, existe algo que não deveria estar ali. Uma cratera flamejante que arde há mais de 50 anos, como se alguém tivesse acendido um fósforo no centro da Terra e ele simplesmente nunca tivesse se apagado. Um fogo que nunca dorme,
nunca descansa, nunca enfraquece. À noite, seu brilho laranja se espalha pelo deserto por quilômetros, pintando as dunas com tons de fogo e sombras inquietantes. De longe, parece que o solo inteiro está respirando luz, uma pulsação viva, profunda, quase consciente. É como se a terra tivesse aberto uma fenda em sua própria pele, revelando uma chama eterna, impossível, indecifrável. E o mais perturbador, até hoje, ninguém sabe certo quando, se ou como esse fogo vai se apagar. Ele apenas continua queimando, ano após ano, década após década, como se o próprio deserto estivesse guardando um segredo ancestral que se recusa a revelar. A cratera se ergue na escuridão como um olho ardente, observando tudo ao seu redor, vigilante, insondável, um portal brilhante para um mundo subterrâneo que nunca dorme, nunca esfria e nunca, jamais se cala. E conforme você observa esse abismo flamejante, uma pergunta inevitável surge. Se esse é apenas um dos mistérios da Terra, o que mais o planeta ainda esconde sob as nossas pregadas? Imagine centenas, talvez milhares de pilares de pedra surgindo da Terra como gigantes ancestrais, moldados ao longo de eras que desafiam a compreensão humana. Cada torre é coberta por florestas densas e antigas, envoltas por névoas que deslizam lentamente entre os rochedos, como se algo ali brisasse, observando, esperando. À primeira vista, parece apenas um cenário fantástico, tão fantástico que inspirou o próprio Avatar. Mas quando você observa mais de perto, a sensação muda. As montanhas Tianzi não parecem apenas um lugar bonito. Elas parecem vivas. Formadas há mais de 300 milhões de anos, essas colunas colossais guardam mistérios que a ciência ainda luta para explicar. Como estruturas tão estreitas conseguem permanecer de pé? O que moldou esse labirinto vertical tão perfeito, tão improvável? E porque ainda hoje exploradores relatam sons estranhos ecoando entre os penhascos, sons que não deveriam existir. E conforme avançamos por essas montanhas enigmáticas, você começa a sentir que algo está prestes a ser descoberto. Algo tão antigo, extraordinário, que pode mudar tudo o que pensamos saber sobre o planeta. No extremo norte do planeta, onde o frio parece congelar até o silêncio e a escuridão dominam o horizonte por semanas seguidas, algo impossível acontece. Quando a noite parece eterna, o céu simplesmente desperta. Primeiro um brilho tímido atravessa a escuridão. Depois, como se alguém tivesse riscado o próprio espaço, cores verdes, puxa e azul começam a serpentear pelo firmamento, não como luzes comuns, mas como criaturas luminosas que deslizam, giram e se entrelaçam no céu gelado. É um espetáculo que a ciência tenta explicar, mas nenhuma fórmula traduz a sensação inquietante de ver o céu se mover, como se estivesse respirando. Há momentos em que as luzes parecem responder a algo invisível, pulsando como um coração colossal escondido além das estrelas. E aí que a pergunta começa a surgir, quase involuntária. O que realmente está acontecendo lá em cima? Será apenas um fenômeno natural ou parte de algo muito maior? Algo que ainda não compreendemos? Porque, às vezes, durante essa dança silenciosa, você tem a sensação de que está testemunhando um segredo do universo, um código antigo, uma mensagem luminosa que o planeta só revela quando quer. E à medida que as luzes aumentam, mudam, se transformam,
fica claro que estamos prestes a descobrir algo ainda mais extraordinário. E no coração ardente de Yellowstone existe um lago que não deveria existir. Um espelho fervente, pulsante, tão intenso em cores que parece ter sido pintado por algo que não pertence a este mundo. Azul profundo, verde luminoso, amarelo ouro, laranja flamejante e vermelho vivo. Um degradê tão perfeito que desafia qualquer lógica natural. Mas essas cores não são apenas bonitas, elas estão vivas. São produzidas por micro-organismos capazes de sobreviver onde nada mais deveria resistir. Criaturas extremófilas que habitam temperaturas que ultrapassam 70 graus Celsius, como se encontrassem conforto no limite entre a vida e a destruição. É a maior fonte termal dos Estados Unidos, mas também uma das mais enigmáticas. Um arco-íris líquido, sempre em movimento, sempre mudando, como se respirasse, como se observasse, como se escondesse algo abaixo da superfície que ainda não compreendemos. E enquanto o vapor sobe lentamente, distorcendo a paisagem ao redor, você começa a se perguntar: o que realmente está acontecendo dentro desse caldeirão de cores? Por que essa água parece tão viva, tão consciente, tão diferente de tudo que já vimos? Cada detalhe parece sugerir que Yellowstone guarda um segredo que não está pronto para ser revelado. Pelo menos, não completamente. Existem lugares que fazem a gente esquecer o mundo moderno. Paisagens tão grandiosas, tão únicas, tão perfeitamente desenhadas pela força do tempo, que nos lembram o quanto somos pequenos diante da imensidão do planeta. Lugares que provam que a natureza é mais criativa, poderosa e misteriosa do que qualquer coisa que o ser humano já construiu, e que, por mais avançada que seja a nossa tecnologia, ainda estamos longe de compreender todos os seus segredos. Cada uma dessas maravilhas naturais guarda histórias silenciosas, histórias escritas em pedras antigas, em águas coloridas, em luzes que dançam no céu e em chamas que nunca se apagam. São lembranças vivas de que a Terra está em constante transformação e de que ainda existem mistérios esperando para serem descobertos. E você? Qual dessas maravilhas naturais gostaria de ver com seus próprios olhos? Qual delas te chamou mais atenção? O lago rosa que desafia a lógica? A cratera que nunca dorme? Ou talvez o céu que dança como se fosse magia? Comenta aí embaixo que eu quero saber. E se você gostou dessa viagem pelas forças mais incríveis da natureza, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva para continuar viajando comigo pelo planeta. E prepare-se, porque essa é só a superfície. O planeta ainda guarda segredos tão impressionantes, tão grandiosos, tão absolutamente inacreditáveis, que mal conseguimos imaginar o que existe lá fora.